Algumas pessoas dizem que morar sozinho é tranquilo, silencioso, até confortável. Mas Rafael descobriu que o silêncio de um apartamento pode esconder algo muito mais perturbador do que qualquer barulho. Tudo começou com um simples detalhe que parecia insignificante. Uma cadeira fora do lugar na cozinha. No início parecia apenas distração. Talvez ele mesmo tivesse deixado assim. Só que naquela mesma madrugada, algo falou com ele no escuro. Uma frase baixa, quase um sussurro, que mudaria completamente aquela noite. A voz disse apenas 4 palavras. Você moveu minha cadeira. Era pouco depois da meia-noite quando Rafael percebeu que algo estava errado dentro do pequeno apartamento onde morava sozinho havia quase 2 anos. O silêncio daquela noite parecia mais pesado que o normal, como se o ar estivesse carregado com uma presença invisível. Enquanto tentava dormir, ele ouviu um som vindo da cozinha. Um leve arrastar de cadeira pelo chão. No início pensou que fosse apenas o vento entrando pela janela mal fechada, mas algo não fazia sentido. Ele lembrava perfeitamente de ter fechado tudo antes de ir para a cama. Mesmo assim, o som voltou. Mais lento, mais arrastado. Como se alguém estivesse andando pela cozinha com extrema calma. Rafael se levantou da cama, tentando controlar a respiração. O coração batia rápido demais para alguém que tentava convencer a si mesmo de que não havia perigo algum. Ele abriu a porta do quarto devagar e olhou para o corredor escuro. A única luz vinha da rua, entrando pela janela da sala e formando sombras estranhas nas paredes. Quando caminhou alguns passos, o som parou completamente. A cozinha estava silenciosa. Ele acendeu a luz e viu algo que fez sua pele gelar. A cadeira, que sempre ficava encostada na mesa, estava no meio da cozinha, virada para o corredor, exatamente na direção do quarto dele. Confuso, Rafael tentou lembrar se havia deixado a cadeira daquele jeito antes de dormir, mas tinha certeza de que não. Com um nó na garganta, ele colocou a cadeira de volta no lugar e voltou para o quarto. Deitou na cama e ficou olhando para o teto tentando esquecer aquilo. Alguns minutos passaram, até que um novo som ecoou pela casa. Dessa vez não era uma cadeira, era um passo. Um único passo pesado vindo do corredor. Rafael prendeu a respiração. Outro passo, depois outro, lento, arrastado, aproximando-se da porta do quarto. O pior momento veio quando os passos pararam exatamente do outro lado da porta. O silêncio ficou tão profundo que Rafael conseguia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos. Então, algo aconteceu. A maçaneta começou a girar lentamente, milímetro por milímetro. Rafael ficou paralisado, incapaz de se mover ou gritar. A porta se abriu apenas alguns centímetros, o suficiente para que uma sombra extremamente alta aparecesse no corredor. Ele não conseguia ver um rosto, apenas uma silhueta imóvel. E então, uma voz baixa, quase um sussurro, disse algo que ele jamais esqueceria. Você moveu minha cadeira. O ar dentro do quarto ficou pesado no instante em que aquela voz terminou a frase. Rafael sentiu o corpo inteiro travar, como se cada músculo tivesse simplesmente esquecido como se mover. A porta permaneceu entreaberta e a sombra no corredor não fazia absolutamente nenhum movimento. Era alta demais para ser normal e parecia quase tocar o teto. Rafael tentou convencer a si mesmo de que aquilo era um pesadelo, que bastava fechar os olhos e tudo desapareceria. Mas havia um problema. Ele conseguia ouvir a respiração do que estava do outro lado da porta. Uma respiração lenta, profunda, e definitivamente não era a dele. Alguns segundos que pareceram horas passaram enquanto Rafael observava aquela figura parada no corredor. Então, de forma extremamente lenta, a porta começou a abrir mais um pouco. A sombra deslizou para dentro do quarto sem fazer barulho algum, como se não tivesse peso. Rafael tentou se levantar, mas algo dentro dele gritava para não se mover. A figura ficou parada ao lado da cama, imóvel, observando. Mesmo sem ver olhos ou rosto, ele tinha certeza absoluta de que estava sendo encarado. E então, ele percebeu outro detalhe que fez o medo aumentar ainda mais. O quarto estava ficando mais frio a cada segundo. De repente,
A figura inclinou levemente a cabeça, como se estivesse analisando Rafael. O silêncio era tão denso que qualquer som parecia impossível, até que algo inesperado aconteceu. Do lado de fora do apartamento, no corredor do prédio, alguém começou a subir as escadas correndo. Passos rápidos ecoaram pelo prédio silencioso. No mesmo instante, a sombra dentro do quarto virou a cabeça em direção à porta, como se tivesse sido interrompida. Por um breve momento, ela permaneceu parada. E então, começou a recuar lentamente, voltando para o corredor escuro. Rafael continuou imóvel enquanto a figura desaparecia pouco a pouco na escuridão da sala. A porta do quarto ficou aberta, revelando apenas o silêncio do apartamento. Os passos nas escadas pararam no andar dele, e alguém bateu na porta da frente com força. Rafael reuniu coragem e saiu do quarto tremendo. Quando abriu a porta do apartamento, encontrou seu vizinho, visivelmente assustado. O homem disse algo que fez o sangue de Rafael gelar novamente. Ele havia descido para reclamar porque estava ouvindo, há quase meia hora, alguém arrastando uma cadeira pela cozinha do apartamento de Rafael. Só que naquele momento, Rafael ainda estava dormindo. Rafael ficou parado na porta, olhando para o vizinho, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. O homem parecia realmente assustado, como alguém que havia escutado algo perturbador por tempo demais. Ele insistia que o barulho da cadeira arrastando no chão começou muito antes de Rafael sequer sair do quarto. Segundo ele, parecia que alguém caminhava pela cozinha, puxando a cadeira de um lado para o outro repetidas vezes. Rafael sentiu um frio subir pela espinha enquanto lembrava de quando acordou com aquele primeiro som. Se o vizinho estava certo, então aquilo já estava acontecendo enquanto ele ainda dormia. Com as mãos tremendo, Rafael agradeceu ao vizinho e fechou a porta lentamente. O apartamento estava silencioso novamente, mas agora o silêncio parecia ainda mais ameaçador. Ele caminhou devagar até a cozinha para conferir se tudo estava normal. A luz ainda estava acesa. A mesa estava no lugar. Mas quando seus olhos encontraram a cadeira, seu estômago revirou. A cadeira que ele havia colocado encostada na mesa não estava mais ali. Ela estava novamente no meio da cozinha, exatamente na mesma posição de antes, virada diretamente para o corredor do quarto. Um medo profundo tomou conta dele naquele instante. Rafael começou a entender que talvez aquilo nunca tivesse ido embora de verdade. Talvez apenas estivesse esperando. Com o coração acelerado, ele pegou a cadeira e decidiu colocá-la contra a parede, bem longe da mesa. Empurrou com força, quase com raiva, tentando convencer a si mesmo de que aquilo acabaria ali. Depois voltou para o quarto, trancou a porta e passou o resto da madrugada acordado, olhando para a fechadura, esperando que nada mais acontecesse. Mas pouco antes do amanhecer, quando o cansaço finalmente começou a vencer o medo, um som suave ecoou novamente pelo apartamento. Um arrastar lento, familiar, vindo da cozinha. Rafael sentiu o corpo inteiro congelar na cama. Ele não teve coragem de sair para olhar. Naquela manhã, quando finalmente reuniu forças para abrir a porta do quarto, encontrou a cozinha exatamente como temia. A cadeira estava novamente no meio do cômodo, virada para o corredor, como se estivesse esperando que alguém a movesse outra vez.